Então, quero começar agradecendo bastante o convite, na pessoa da professora Néria, agradecer toda a comissão organizadora do evento, e também ao professor Ismar Soares, da Escola de Comunicações e Artes da USP, que fez a ponte e a minha indicação. É um prazer estar aqui, conseguir estar nos primeiros 3 dias do evento acompanhando e participando, é um evento riquíssimo, e contar que eu não conseguirei estar amanhã, mas durante a minha apresentação eu vou contar para vocês o porquê, por um bom motivo, né? E como o Matthew já apresentou, eu falo aqui em nome da Coordenação de Educação Ambiental e Cultura de Paz, que é uma coordenação da Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente, da Prefeitura de São Paulo. Ela é mais conhecida como uma Paz, porque ela também é uma universidade aberta, e fala em transição. Na próxima quinta-feira, dia 30, é meu último dia como servidora da prefeitura, servidora concursada, porque a partir de sexta, dia 1º de julho, eu ingresso como docente na USP, né? Recém passei no concurso, na licenciatura em Educomunicação. Então, é um prazer, porque eu vou trazer aqui a perspectiva da Educomunicação, que foi o convite que me foi feito, e já fazendo um pouco essa ponte, né? As práticas, tanto a partir da coordenação de educação ambiental, mas o campo também de debates da educomunicação. Vou trazer alguns destaques, porque sei que o tempo é curto, e espero, se sobrar tempo ao final, que a gente consiga conversar um pouquinho mais. Então, estou pondo aqui o cronômetro para não passar de 15 minutos, e talvez até entregue um tempinho a mais, Matthew, que eu trouxe só destaques mesmo. Mas queria começar, então, trazendo uma reflexão a partir do livro Políticas da Natureza, do Bruno Latour, em que ele diz que a crise ecológica é uma crise dos meios, que nem nada nem ninguém aguenta mais ser meio. E aqui a gente tem a reflexão, claro, trazida do Bruno Latour, da objetificação, da instrumentalização, não é? Da mercantilização mesmo da vida de humanos e não humanos. E aqui já começa a ponte também com a educomunicação, porque a educomunicação é uma perspectiva que traz uma crítica à visão instrumental da comunicação, né? Que a gente vem debatendo aqui nesses 3 dias de seminário. Então, nem nada nem ninguém aguenta ser mais tratado como mero meio, nem os receptores, né? A gente tem que vencer aquela visão linear de comunicação em que os receptores eram tabula rasa, que vão só decodificar um conhecimento, uma informação que já está pré-concebida. Não por acaso o livro do Jesus Martim Barbeiro, que é uma das referências para a educomunicação, Dos Meios às Mediações. A gente tem que entender a comunicação como esse processo vivo cultural de mediações, né? E a partir daí que a gente tem que educomunicar a crise climática. Trazendo ainda um pouco mais de referências teóricas, para daqui a pouco entrar nos exemplos empíricos, trago também o Silvio Fontovics e o Jerome Havertz, que no Ciência Pós-Normal, Ciência com Larrente, eles trazem uma anedota, que eu trago aqui a imagem desse Museu de Ciências Naturais, e vou contar a anedota. Qual é? Um grupo, né, de visitantes do Museu de um Museu de Ciências Naturais, de alguma grande metrópole mundial, entrou ali na sala da ossada, né, dos dinossauros, e ficou surpreendido com aquela ossada enorme de Tiranossauro Rex. E aí perguntou para o guia, né? E aí, essa ossada, quanto tempo tem? E o guia respondeu, tem 66 bilhões e 7 anos. Aí, uau, o grupo conversando entre eles, como vocês sabem disso? E o grupo muito ativo conversava entre si e dizia, porque fez a datação do carbono 14. E o guia falou, não, é porque eu trabalho aqui há 7 anos, e quando eu ingressei, eu fiz um curso de formação e aprendi que a ossada tinha 66 bilhões de anos. Claro que é uma anedota que o Silvio Fontovics e o Jerome Havertz trazem, mas para lembrar que a ciência não é exata, né? O conhecimento não é apenas objetivo, a gente não tem resposta para tudo. E isso significa, então, Thaís, nossa senhora, não fala isso que você está se aliando ao negacionismo que a gente vinha criticando, a desvalorização da ciência, não, né? Dizem o Silvio Fontovics e o Jerome Havertz, é a perspectiva que a gente trabalha por exemplo, Novos Caminhos, a educação climática da Uma Paz. Não, significa que a gente tem que valorizar o conhecimento científico, inclusive mostrando como é o processo de construção, mostrando que ele é vivo, mostrando que ele é multidisciplinar e mostrando que a realidade é mais complexa, né? E a gente não tem ainda todas as respostas e talvez nem tenha ainda todas as perguntas.
E aí, diante disso, é paralisia ou vale tudo? Ao contrário, né? Diante disso é o princípio da precaução. Então, trazendo outro autor, o Hans Jonas, ele já falava na década de 80, né? Ele faz um tratado sobre o princípio da responsabilidade. É isso, que daí depois dá origem ao que na área socioambiental a gente chama de princípio da precaução, né? Temos incerteza, diante dela, a gente age a partir da ética também, a ética do cuidado com as vidas, né? Humanas e não humanas. E, Thaís, como que se trabalha isso com, né, a educomunicação da crise climática? Então, um dos exemplos é o Mural do Clima. O Mural do Clima foi inventado, concebido em 2015 por um francês, Cédric Riggenbach. Ele é do Instituto Francês de Ciências Biológicas, e esse Cédric, ele estava numa atividade ali com o seu grupo de pesquisa, trabalhando crise climática, e tinha alguns infográficos dos relatórios do IPCC publicados até então. E ele pediu para os estagiários que organizassem os infográficos em relação de causa e efeito. E aí só esse mero exercício deu tanta reflexão lá entre o grupo, entre os estagiários, que ele viu ali uma oportunidade, e deste exercício veio a ideia para criar o Mural do Clima. O Mural do Clima, logo 3 anos depois, em 2018, já vira uma associação, uma instituição, e ele é um jogo de cartas, ele tem a versão presencial e a versão online. São 42 cartas na versão adulta, daqui a pouco eu conto que tem também a versão criança. A versão adulta padrão são 42 cartas, todos infográficos dos relatórios do IPCC, ele é constantemente atualizado, então ele já está com dados do 6º relatório, e o exercício numa estimativa, o jogo padrão dura 3 horas, um grupo vai, com facilitação, organizando esses infográficos em relação de causa e efeito. E depois do debate do que se organiza, também tem um momento, isso dura cerca de 2 horas, tem uma hora final em que se discute, e você com isso, né? E qual é a sua sensação, tanto para problematizar um pouco a sensação de desânimo, descrença, paralisia, que a gente tratou bastante ontem aqui no seminário, mas também já avançar um pouco soluções, onde se engajar, o que podemos fazer, não só individualmente, mas coletivamente. E o bacana é que o Mural do Clima é licenciado em Creative Commons, e para uso não comercial é gratuito, nem precisa pedir autorização. Para uso comercial também é permitido, mas aí você paga uma taxa para a associação, e essa taxa é revertida na expansão do mural, na tradução para outros idiomas. O mural já está aqui, tem alguns números dele, né? Ele já está em 35 idiomas, mais de 50 países, um deles é o Brasil. E a gente lá na UmaPaz tem jogado o Mural do Clima em algumas ações nossas, em alguns outros programas nos quais a crise climática também é problematizada. A gente jogou recentemente, eu trouxe 2 fotos de versões presenciais, com público diferente. Então, mais à esquerda, não sei se está aparecendo igual para vocês, imagino que sim, esse grupo sentado perto de uma escadaria é do nosso programa Carta da Terra. É um grupo de professores e professoras da Rede Municipal de Ensino de São Paulo, lá da Diretoria Regional de Campo Limpo. Eles estão no Céu Feitiço da Vila, é uma atividade de sábado, e estão ali fazendo, dentro do programa Carta da Terra. Esse grupo pediu para aprofundar o debate sobre crise climática, e as facilitadoras trouxeram o jogo do mural. Aqui mais à direita, fui eu que... Foi em maio, essa da esquerda foi em maio. Aqui mais à direita foi um jogo já no dia 7 de junho, eu que fiz essa facilitação, dentro do programa Operação Trabalho, POT. E o que é bacana aqui? Que é o público justamente que foge ao que ontem foi dito, né? Público em geral, preocupado das formações climáticas, é o público de classe média branca, né? Aqui não. Aqui o programa Operação Trabalho são pessoas em alta condição de vulnerabilidade que estão recebendo uma bolsa para ao mesmo tempo se formar. É um programa de 2 anos, renovável por 1 ano. Esse grupo é do POT, né? A gente transforma tudo em sigla, né? Na gestão pública. Então, o programa Operação Trabalho é POT. Esse grupo é o POT Parques. São moradores de albergue que estavam em condição de rua e estão trabalhando nos parques municipais e recebendo formação lá na UmaPaz. E aí, eu tinha uma aula com eles que era ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, e Jogos Cooperativos. E eu falei, eu vou jogar o Mural do Clima
Mas aí a gente tinha menos tempo e eu trouxe a versão criança, porque a versão adulto tem cartas muito técnicas, que precisa de mais tempo e muita facilitação para fazer sentido. E eu falei, claro que eu não contei que era a versão criança para também não infantilizar, mas deu, e pensei, vamos ver, foi um teste. E deu um debate riquíssimo da relação de mudança climática e justiça climática, ainda que a gente não entrasse nesses nomes. A gente também tem o mural em versão online. E um dos locais que a gente joga o mural em versão online é nesta outra formação que chama Jornadas pelo Clima. Então, o Jornadas pelo Clima é uma formação também bastante educomunicativa, de muita troca, muito diálogo. São 5 encontros semanais de 3 horas, e entre cada encontro a gente tem bastante material complementar, e os encontros, primeiro é importante contar que essa formação ela foi criada pelo Climate Reality Brasil. O Climate Reality é a organização fundada em 2006 pelo Al Gore, que já em 2016 passa a ter o capítulo Brasil. Quem acolheu aqui no Brasil foi o Centro Brasil pelo Clima. E aí, aqui no Brasil mesmo, uma das formações desenvolvidas pela gerente Renata Moraes, fica lá no Rio de Janeiro, a sede, foi o Jornadas pelo Clima, que era essa formação que eu começo a contar, que ela tem 5 módulos e que vai trabalhando a crise climática a partir deste olhar que a gente também já conversou aqui, não de aprofundar o conhecimento científico, embora ela seja toda baseada em conhecimento científico, mas de colocar os dados principais e focar no ação, o engajamento, e o que a gente pode fazer, o que a gente já está fazendo, o que a gente pode fazer mais. Então, no primeiro módulo, a gente trabalha um embarque, o se conhecer, já no segundo, a gente já joga o Mural do Clima na versão digital, e a partir do terceiro módulo, a gente vai, junto com os participantes, construindo microprojetos, que vão ser executados logo no final da jornada. E alguns são bem micro mesmo, do tipo, vou iniciar aqui no meu condomínio a compostagem, ou vou publicar no meu Instagram mais conteúdo sobre mudança climática, e outros começam micro e crescem bastante, como a Climateca, que a Coalizão pelo Clima de São Paulo fez. Já vou falar um pouquinho mais da Climateca. E esse é o motivo pelo qual eu não vou conseguir estar amanhã no seminário, porque a gente está uma pasta com uma turma do Jornadas pelo Clima, e amanhã o terceiro encontro é à tarde. E o legal do Jornadas pelo Clima é que, assim como o Mural do Clima, ele é um recurso educacional aberto, inclusive certificado como tecnologia social pela Fundação Banco do Brasil. Eu estou trazendo aqui alguns números das 23 turmas que já se encerraram, né, do Jornadas pelo Clima. Uma delas foi dada já pelo Umapaz, eu participei da equipe de facilitação, e no momento a gente tem outras 5 turmas, sendo uma que a Umapaz está facilitando, outras 4 organizações ou coletivos, e em junho normalmente tem turmas simultâneas para marcar a comemoração do mês do meio ambiente. E o bacana também, eu quero destacar, é que a expansão, tanto do Mural do Clima quanto do Jornadas pelo Clima, trabalha com essa ideia de replicação de recurso educacional aberto e de formação colaborativa em rede. Então, para você qualquer pessoa que passe pelo Jornada do Clima pode se tornar um facilitador ou facilitadora, e aí tem um caminho colaborativo, não tem um curso. Você vai se formando em exercício. Você assiste uma outra turma, é observador, eu fiz esse processo. Depois você co-facilita uma outra turma, e aí sim, né, sempre pegando mais tarefas dos bastidores da facilitação, e aí depois você pode já propor a abertura de turmas, e todos os facilitadores se mantêm em rede, em contato, atualizando o conteúdo, sugerindo novas dinâmicas. E acho que já deu para perceber que trabalhar crise climática a partir da educomunicação é trabalhar em rede, né? Então, a Umapaz conheceu a Climate Reality a partir da Coalizão pelo Clima de São Paulo. A coalizão é um movimento, né, como o nome diz, um coletivo não institucionalizado que reúne diversas outras organizações, como Engajamundo, como Famílias pelo Clima, que ontem no chat tinha uma participante, inclusive colocando o link do Famílias pelo Clima, né? E a Ana Pinho, da Coalizão, ano passado nos procurou na Umapaz, porque eles tinham feito uma climateca, que eu contei que ia falar mais da climateca. Então, a Ana fez o Jornadas pelo Clima, o microprojeto dela era reunir recursos educacionais abertos sobre mudanças climáticas e disponibilizar para educadores e educadoras.
Disso foi crescendo, que era uma pastinha num drive compartilhado, virou um site mesmo. Aqui, Coalizão, eu coloco o link. Quando eu parar de falar, eu vou colocar para vocês no chat também, para vocês visitarem. E aí, mas a Ana nos procurou no passado dizendo que tinham feito essa climateca para a gente ajudar a divulgar, né, para os participantes, para o público da Amapaz, e também nos contou uma coisa que a prefeitura, o executivo, não sabia. Sabia, mas não tinha feito nada com isso. Sabia ali no termo de gabinete do prefeito, mas não tinha, por exemplo, chegado na Secretaria do Verde e Meio Ambiente, que é o ano passado, o Legislativo, a Câmara Municipal de São Paulo, aprovou 20 de setembro como Dia Municipal de luta contra as mudanças do clima. E aí, a partir dessa conversa de vocês podem nos ajudar a divulgar a Climateca, a gente organizou essa roda de conversa ainda online, que era Precisamos Falar sobre o Clima. E aí tem um print dela, eu, né, na facilitação, a Ana, que é da Coalizão pelo Clima, e a gente já trouxe a Júlia, do Climate Reality Brasil, a Laura Seneviva, que aqui em São Paulo coordenou a elaboração do Plano de Ação Climática de São Paulo, e Cláudia, que está no cantinho, que é da Secretaria Municipal de Educação, coordena o Núcleo de Educação Ambiental. Então, isso para dizer que é um trabalho em rede, né? É uma comunicação que tem que se expandir em rede. Um último exemplo que eu trago é do Delibera Brasil. Um último exemplo do quê? De uma abordagem educomunicativa da crise climática. O Delibera Brasil é também um coletivo, uma organização que trabalha com as chamadas assembleias cidadãs. Me avisaram aqui, meu cronômetro avisou que já deu 15 minutos, mas eu estou no penúltimo parágrafo, então vou no penúltimo slide. Vou correr e fazer a minha fala final, Mátio. Mas as assembleias cidadãs são a escolha aleatória de um grupo de cidadãs e cidadãos, eles fazem isso randômico mesmo, levando em consideração características demográficas da população, mas também políticas afirmativas, de ter os grupos socialmente, historicamente menos representados ali presentes. E aí esse grupo, por alguns meses, tem formação com especialistas em algum tema, e depois vai se reunir para incidir em algumas propostas legislativas de um determinado tema. E o Delibera Brasil está nesse ano trabalhando crise climática e vai fazer em 3 municípios, nesse próximo semestre, São Paulo é um deles, Assembleias Cidadãs do Clima. E, para finalizar, eu quero mostrar essa imagem, acho que dialogando muito com o que houve aqui já de debate nos 3 dias, mas ontem, especialmente, foi muito forte, que é isso? Dando crédito, é uma imagem do Instituto Acatu, é um tênis, né, de autoria, falsificado, não digo nem falsificado, é autoral, né? E a marca, em geral, qual que é o destaque dessa imagem? Em geral, a marca fica para fora, o Nike é para fora, a imagem está para dentro. Se está para dentro, é porque aquela pessoa deseja ter o Nike, né? É um projeto de felicidade. Então, trabalhar a crise climática a partir da educomunicação ou de outras formas de comunicação que a gente vem tratando aqui, o nosso desafio é trabalhar não só informação, mas valores também, né? A gente falou muito disso ontem. E aí eu quero encerrar lembrando o Vilmar Berna, que foi um dos fundadores da Rede Brasileira de Informação Ambiental, já falecido, a quem eu também presto minha homenagem, e o Vilmar Berna, que, veja bem, era da Rede Brasileira de Informação Ambiental, dizia que informação não basta, que é preciso trabalhar também valores. E ele trazia como exemplo a água. Se eu disser que a água está acabando e mostrar água potável, né? Doce potável, todo mundo vai usar conscientemente? Não. Tem gente que vai falar, tá bom, nossa, vou usar conscientemente. E tem gente que vai falar, baita oportunidade de negócio, a água está acabando, conheço ali uma biquinha e vou me apropriar dessa área, já vou vender, já vou, etc. Então, é disso que se trata, né? Ontem, acho que foi o professor Henrique Leff que trouxe a questão da crise civilizatória, né? Se trata, então, de um projeto de felicidade e civilização, e aí Roberto Costa, projetos, no plural, de convivência, né? de respeito. E, então, não é uma questão apenas de geoengenharia, é uma questão de justiça climática. E a educomunicação é uma das ferramentas que pode nos apoiar para esse diálogo necessário para a gente encontrar caminhos para fazer a transição rumo à justiça climática. Desculpa ter passado aí 2 minutinhos, Metro, e agradeço de novo o convite.